meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os filmes que eu anseio muito assistir e trazer aqui para vocês em 2025. Eu espero que vocês também estejam bastante ansiosos por esse filme. Se eu vou falar de algum filme que você também está ansioso, deixa aqui. Se eu não falar de um filme que você também quer que eu traga aqui no canal, deixa aqui nos comentários também, que eu vou fazer questão de apontarzinho e quando ele sair, depois de eu assistir, trazer aqui no canal para vocês saberem a minha opinião e obviamente vocês não perderem o vosso tempo para assistir se realmente vale ou não vale a pena. Antes do mais, eu quero pedir já desculpas porque em 2024 eu não consegui cobrir todos os lançamentos de filmes, pelo menos dos mais relevantes e importantes, porque foi realmente um ano bem complicado abrir o canal. Eu ainda estou a trabalhar fora o YouTube, então é realmente bem complicado conseguir fazer a cobertura de tudo, até porque eu não tinha como fazer a cobertura porque havia alguns filmes que eu queria muito trazer e às vezes é um pouco complicado, não conseguia gravar, depois não conseguia ter tempo para editar, então é uma salada, mas eu prometo que em 2025 eu vou estar um pouco mais atenta e me organizar melhor para poder-vos trazer todos os filmes aqui. Para começar essa lista de uma forma bem suave, bem civilizada, eu vou trazer em primeiro lugar The Gorge. Ou George, eu realmente não sei, mas eu acredito que é The Gorge. E esse filme vai sair em 2025, em fevereiro, dia 14, dia dos namorados, aqui pelo menos na minha zona. E esse filme fala nada mais, nada menos do que dos assassinos de elite contratados então para uma missão super misteriosa, secreta, e eles também não sabem basicamente do que é que se trata, porém eles são obrigados a guardar os dois lados de uma ponte que tem, vamos chamar de uma derradeira. Eu não sei como é que vocês chamam na vossa cidade, mas aqui derradeira é basicamente quando tu tens meio com um precipício, né? Tipo, meio com um sítio muito, muito fundo como um precipício. Tu não sabes o fim e sabes mais ou menos o começo. É isso. E eles não podem deixar sair nada, não podem deixar tipo nada emergir, também não podem deixar nada, tipo cair nada, eles têm que deixar aquilo neutro. E esse filme é dirigido por Scott Derrickson e ele promete muito, pelo menos o trailer promete bastante. Estrelado então por Miles Teller e Anya Taylor-Joy. E nós sabemos muito bem que esses dois entregam bastante. E deles, os meus filmes favoritos, obviamente, do Miles é o baterista, sem sombra de dúvidas. E da Anya, eu fico muito em dúvida, mas eu acredito que atualmente o meu filme favorito dela é A Noite Passada em Soho, que tem aqui no canal, é só vocês procurarem, e eu gosto desses dois filmes dos dois. Em segundo lugar, eu quero trazer um filme que eu achei bastante interessante e chamou-me muita atenção também pela pessoa que está nele. Eu acredito que todo mundo assistiu Thomas Shelby, né, dos Peaky Blinders, ou Oppenheimer, então Cillian Murphy voltou num filme que vai chamar bastante a vossa atenção, que é Pequenas Coisas Como Essas, dirigido por Tim Milans, um filme de 2025, que conta a história então de Bill, um pequeno comerciante que vende carvão e madeira, que vive com a sua família numa cidade um pouco mais pacata, muito perto de um convento. E numa época natalícia, ele acaba por ficar muito curioso e ele vai fazendo descobertas bem desagradáveis sobre o que acontece dentro desse convento e com as jovens mulheres que ficam nele. E é um filme de terror que vai só picando um pouco aquela era dele, mas Thomas Shelby. E eu estou bem curiosa para ver esse filme. Os meus filmes favoritos do Cillian Murphy realmente são milhares, mas até o momento é simplesmente a obra cinematográfica Peaky Blinders, né? Tipo, a série eu já maratonei toda, eu amei, tipo, amei de verdade. Então, ver essa época mais Thomas Shelby dele de novo, só com um pouco mais pacato, pra mim é tudo. Vou ser sincero, eu acho que é um tipo de cinematografia que ele fica muito bem. Ele é uma pessoa muito mais quieta, ele tem um rosto bem característico, então eu gosto muito dele nesse tipo de obras. Em terceiro lugar é o filme Maria, que na verdade está a ser um filme bastante publicitizado, bastante falado, bastante aclamado até certo ponto, obviamente pela maravilhosa interpretação da Angelina Jolie. Esse filme então, dirigido por Pablo Larraín, fala sobre, é uma biografia na verdade, né? Sobre a mãe da ópera, uma das maiores vozes da ópera, lá em 1900 e... Isso conta a história então de Maria Callas e os seus últimos dias em Paris em 1970. A sua história de forma bela, tumultuosa e também reimaginada, sobre como seriam os seus últimos dias, como ela se sentia, sobre como era a vida dela. Um filme bem melancólico e promete bastante, na verdade.
Em quarto lugar, eu tô fascinada por esse trailer, vou ser sincera. Nós vamos falar do Mike 17, dirigido por John Buk-loo, acho que é assim que se pronuncia. E ele fala basicamente sobre o Mike. E esse filme é bem ficção científica e o Mike é basicamente um rapaz que é enviado em várias missões bem perigosas, quase suicidas, numa época de, vamos chamar, colonização. E ele acaba por, sempre que ele morrer numa das missões, ele é enviado de volta, os seus restos mortais são enviados de volta. Ele é clonado, né, o seu corpo, as suas memórias, e quase que todas as memórias de forma perfeita são enviadas para o clone. E ele é novamente enviado para essas missões suicidas, assim sucessivamente. Só que depois de 6 vezes, após a sua morte, suposta morte, fatídica morte, eu não sei explicar, esse filme me deixou confusa, eu estou confusa e ansiosa para ver esse filme. Ele acaba por entender o porquê que o seu cargo nunca foi ocupado nessa missão, nessa equipa. Algumas curiosidades que eu acho bastante interessantes sobre esse filme, algumas curiosidades que eu acho importante vocês saberem sobre esse filme é que ele é baseado num homônimo, se não me engano, assim que pronuncia, de Edward Ashton. E o diretor desse filme é o mesmo do filme Parasitas e O Treino Amanhã, que são filmes belíssimos, pra ser sincero. E eu espero muito que vocês tenham essa curiosidade, porque esse filme tem o trailer dele me encantou. Em quinto lugar, e obviamente não menos importante, mas muito interessante, nós vamos falar sobre o filme Dona Vitória, ou simplesmente Vitória. Um filme que vai sair em 2025, de produção brasileira, dirigido por Andrews Waddington, e nós temos no elenco nada mais nada menos que Fernanda Montenegro, né? E esse filme acompanha então uma história real sobre a Dona Vitória da Paz, que conseguiu então desbruxar, trazer à tona uma quadrilha toda que acontecia, graças a filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Isso é um drama que acompanha a história dessa senhora e tudo o que foi feito, seja um pouquinho antes e um pouquinho depois dela ter conseguido fazer então essas capturas de imagens. Uma grande curiosidade sobre esse filme é que esse roteiro foi feito pela Paula Fiuza. E também foi feito graças à obra literária Dona Vitória da Paz, escrito pelo comunista Fábio. Fábio o quê? Não sei. A trama de um desconhecido ou um verdadeiro desconhecido, dependendo da tradução que vocês encontrarem. Um filme dirigido então por James Mangold. E nós temos no elenco Timothée Chalamet. Esse filme acompanha então a trama, a biografia do cantor Bob Dylan, um cantor de 19 anos que acabou por ascender metaforicamente, meteoricamente no mundo da música com o estilo folk, se não me engano. E esse filme vai acompanhar toda a sua carreira, todo o despencar da sua carreira astronomicamente, tudo o que nós podemos imaginar. Uma curiosidade muito grande sobre esse filme é que, além de atuar, Timothée Chalamet também cantará nesse filme com a sua própria voz, né? Não será aqueles ele vai mexer da boca, não, ele vai realmente cantar. Uma outra curiosidade sobre esse filme é que o Christian Bale e Benedict acabaram por serem escalados originalmente como Pete Seeger, mas o papel, no entanto, acabou ficando com o Edward Norton. E, obviamente, o roteirista desse filme não podia ser nada mais, nada menos que Jay Cooks, o mesmo roteirista do filme O Silêncio. E, obviamente, ele baseou-se muito nas obras e na ascensão da carreira do Bob Dylan. Eu espero que vocês gostem desses filmes. Se eu não falei de algum filme que vocês estão muito ansiosos para ver, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar sim prestar muita atenção em quando ele sair e eu trazer aqui para o canal. Obviamente vários lançamentos ainda estão para ser anunciados e eu estou muito ansiosa para ver várias coisas, muitos trailers ainda não saíram, então vamos ficando por aqui por enquanto e nos vemos no próximo vídeo.